patrocinado, é um cara que deu uma vida ao meu projeto, ao meu trabalho, rapaz com um coração absurdo. Tenho certeza aqui que, por mais que vocês se sintam pequenos, essa palestra de hoje vai acrescentar muito a vocês, porque vocês com certeza vão sair daqui com uma culpa de fazer uma padronização de vendas, enfim, ele vai entrar nesse assunto, já bateu muito em mim, agora ele vai bater um pouco em vocês, né? E no próximo evento, no próximo mês, não percam o prosseguimento dele, ele vai entrar afiado em link patrocinado. Isso a gente consegue escalonar em qualquer empresa, tá? Então eu vou pedir aqui o pastor para fazer uma oração aqui por ele, mesmo ele não acreditando em Deus, mas é meu amigo. Muito obrigado. Vou orar por você. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho, pela espiritualidade. Quero te pedir a Deus que você venha capacitar o teu filho ainda mais naquilo que você tem colocado diante de ti. Ajuda, capacita, guarda sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Assim nós te agradecemos pela presença dele aqui nesta noite, junto com a tua esposa, Fernanda. Assim nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Se quiser perguntar, é só falar com ele. Eu vou passar aí, pastor. Pode subir, vou ficar em cima, está em casa. Fica aqui mais próximo, tá? Do pessoal. Só perguntar, já pega esse espaço para passar lá. Você tem que fazer mais, você que é o cozinheiro. A Júlia é só clicar no slide lá no Pro Present. Pessoal, boa noite. Meu nome é Ricardo Lopes. Eu já estou há 10 anos de marketing. Começou essa trajetória. Obrigado. Eu parece que eu trouxe ela. Isso seria da minha vida sem essa mulher. Então, vamos lá, pessoal. Eu já estou há 10 anos nessa área. Fabiano, você pode ir passando, por favor, para o próximo slide? Tá. Essa foto resume bem o momento da minha vida, que é um momento muito feliz ao lado da minha esposa. Nós temos uma filha, a Maria Iris, e, nossa, realmente é um presente, né? Minha pai, sabe que é incrível. É uma sensação assim, absurda. Pode passar, Fabiano, por favor. Então, esse daqui, né, é a minha parte profissional, 10 anos de experiência, né, com marketing para empresas. E eu já consegui, né, nessa trajetória, atender diversos segmentos de empresas. Eu estou aqui hoje justamente para tentar entender o que vocês têm de projeto e como que o meu conhecimento pode ajudar vocês, tá bom? Pode passar, Fabiano, por favor. Opa! Opa, Fabiano, pode passar. Pode passar. Beleza? A minha formação em marketing tradicional, antes de vir o digital, né? Então eu vi toda essa parte acontecendo, como migrou do tradicional para o digital, né? Durante esses 10 anos. Pode passar, Fabiano, por favor. Tá, se vocês procurarem como recuperar a página perdida do Facebook, vocês vão encontrar os meus vídeos, conseguir ser recomendado pelo Google na principal busca, né, relacionados ao problema no MetaAds, né? Isso eu falo bastante porque foi um problema que eu comecei a documentar as coisas no YouTube e esse problema eu consegui resolver e realmente é um grande problema dentro do Facebook, né, que é a empresa Meta. Pode passar, por favor, Fabiano. Isso daqui é autoridade validada, né, porque eu comecei a documentar o que eu fazia profissionalmente e esses são os principais conteúdos que eu consigo resolver e que vem com bastante recorrência aos clientes desses conteúdos, que é recuperar a página perdida do Facebook com 66 mil visualizações, criar formulário no Instagram com 15 mil visualizações, de novo recuperar a página perdida com o conteúdo atualizado e link do grupo de WhatsApp, para você ver que esses problemas, tudo que está relacionado ao Meta, ao Facebook, são coisas recorrentes, assim, relativamente simples, mas só que acaba travando a operação para muitos empreendedores do Brasil todo, que acaba vindo diretamente para o meu WhatsApp, tá? Eu vou falar isso mais à frente. Pode passar, por favor, Fabiano. Tá. O valor total gerenciado até hoje é de aproximadamente R$ 1.157.962,67. O que é esse valor? Durante esses 10 anos, eu gerenciei para as empresas esse valor dentro do MetaAds, né? Tem alguns clientes internacionais e isso converteu no valor em euro.
Aonde você encontra essa informação? Humanos é uma inteligência artificial que a própria Meta, né, ela desenvolveu e tem uma integração nativa. O que seria isso? Você pode conectar suas contas do Facebook, onde você gerencia os seus anúncios, e ali você tem todas as informações em um único lugar. Então isso realmente acabou facilitando a nossa vida. Para falar um pouco mais disso, né, à frente. Pode passar, por favor, Fabiano. Tá. Esse é o meu YouTube, onde eu documento, né, tudo que eu faço profissionalmente. Quando eu vejo algum assunto relevante que eu acredito que possa ajudar as pessoas, eu coloco lá no meu YouTube. Então, dali vem realmente pessoas do Brasil todo para eu poder ajudar, e compreender e entender. Tá? Pode passar, por favor, Fabiano. Aqui são algumas marcas, tá, que confiaram e confiam no meu trabalho. Tá? Programa de engenharia de transporte da Copa FRJ, Mais Consórcio, que é uma empresa do Nordeste, né? Fit Live, do grande Fabiano. Espaço Mãe Sem Medo, que é fonoaudióloga, Haja Soluções Digitais, um dos meus parceiros aí de anos, crescemos muito profissionalmente. O Spa Terapêutico Braga é um spa em Portugal, que eu também atendo, muito legal, né? São empresas e realmente nichos completamente diferentes. Eu acho que isso me ajuda muito a ser um profissional cada vez mais flexível e entender diversos negócios. Pode passar, por favor, Fabiano. Eu queria trazer aqui para vocês uma provocação sobre a ferramenta muda, o fundamento não. O que eu percebi no marketing durante todos esses anos? Que mesmo que as ferramentas elas estão muito aceleradas. Um exemplo, o Meta Ads, onde você sobe os anúncios, ele está mudando constantemente. Ele realmente, de 3 em 3 meses, ele tem uma nova atualização. Mas só que o fundamento por trás da ferramenta continua a mesma coisa. Então eu queria trazer essa provocação e essa reflexão para vocês. Tá bom? Pode mudar, por favor, Fabiano. Tá, o marketing digital não é mágica nem não é mágica futurista, porque a sensação de que tudo mudou é a maior ilusão dos negócios modernos. Pode passar, por favor, Fabiano. Tá. A tecnologia mudou o meio. A psicologia humana continua exatamente a mesma coisa. Os gatilhos, a forma que você faz, continua exatamente o mesmo. E eu vou fazer uma analogia entre a TV dos anos 90 e 2000 e as novas tecnologias, tá bom? Pode passar, por favor, Fabiano. Tá. O primeiro ponto, o primeiro pilar é a arquitetura da atenção. Antes nós tínhamos a novela, né, com a chamada para ação, que hoje ainda existe, né, que um não elimina o outro, mas no YouTube nós temos criar curiosidade para manter a retenção, que é o clickbait e o thumbnail. Tá? Para que serve isso? Se você tiver uma chamada que você desperte a curiosidade para aquela pessoa, ela vai clicar. E com isso você vai ter mais views, vai ter mais visualizações. E se o seu conteúdo for relevante, você vai atrair as pessoas. Para você ver, chamada da novela, anos 90, 2000, hoje, atual clickbait e thumbnail no YouTube. Fundamentalmente, é a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Tá? Porque a mesma coisa que a novela fazia para chamar a atenção em um anúncio, uma chamada, é a mesma coisa que um thumbnail, hoje uma imagem do YouTube faz. Intervalos comerciais, interromper a atenção para vender. YouTube e o Reels Ads, o Facebook Ads, faz isso a todo momento. Então, mudou a ferramenta, mas a forma de ter comercial continua exatamente a mesma coisa. Tá? O outro ponto, programas de auditórios. Né? A gente lembra muito Silvio Santos, né? Entre outros, mas o Silvio Santos é um dos ícones do programa de auditório. A atenção em tempo real gera engajamento. Hoje nós vemos, e continua sendo ainda uma febre, de conteúdos muito longos, exemplos de podcast. Os podcasts têm 2, 3, 4 horas e as pessoas continuam assistindo. Por quê? O fundamento, lives no Instagram, a mesma coisa. A atenção em tempo real gera engajamento. Mudou a tela, o gatilho para aprender a olhar é idêntico. É exatamente a mesma coisa. Tá? Pode passar, por favor, Fabiano. Pilar número 2, a transferência de confiança. Pessoas acreditam em pessoas, não em marcas. Poxa, Ricardo, mas aí você tem, por exemplo, o McDonald's, que é uma marca gigantesca que nós estamos patrocinando nesse momento. E poderia, né? Porque eu justamente estou falando do McDonald's que ficou no meu inconsciente. Mas só que o McDonald's, o que ele faz? Ele faz justamente parceria com pessoas. Creator Economy, né? Influenciadores, review do McDonald's, abrindo um hambúrguer. Exatamente o que fazia antigamente na década de 90 e 2000. Garota propaganda, merchandise, atores em cena. O mesmo sentido. Hoje a autoridade de uma marca pode nascer em um quarto com um celular,
qualquer pessoa virou uma mini emissora, tá? E está muito mais nichado, você está falando muito mais sobre um conteúdo específico para um grupo de pessoas. Então, a ferramenta mudou, mas continua o mesmo fundamento. Pode passar, por favor, Fabiano. Então, o McDonald's, ele vende por si só, mas só que tem alguns pilares que ele segue. Um exemplo, se você vê um comercial na TV, né, um comercial tradicional na TV, ele tem um QR Code. Esse QR Code, ele vai levar para algum lugar, que normalmente é ou um site, né, que você compra ali na hora, ou pode levar, dependendo do que for aquela ação de marketing, levar para uma IA no WhatsApp, por exemplo. Então, ali, o comercial está fazendo o quê? Ele está passando na sua frente, está fazendo um reforço de marca, mas ele não está vendendo nada, ele só está gerando possibilidade de venda. E esse é um dos fundamentos também do marketing. O marketing em si, você faz toda essa ação, todo esse movimento para que gere venda. Porém, entretanto, ele não vende. Por quê? Ele leva o cliente até a porta, mas só que tem que ter uma outra parte que seria o comercial para poder vender. Entendeu? Respondeu a pergunta? Então, assim, pessoal, o pilar 3, o posicionamento e o contexto. Antes, nós tínhamos grandes conglomerados, tá, de emissoras, e era realmente muito caro para você conseguir anunciar, tá? Aí tinha patrocínio de programas, né, horários nobres, grandes campanhas com orçamento milionários, e falava para um grande público, tá? Hoje, como nós temos? Nós temos o patrocínio de podcast, pega emprestado com uma credibilidade de nicho, que pode ser um podcast pequeno, e fala sobre um assunto específico. Com isso, você tem o quê? A pluralidade de assuntos e tem também cada nicho diferente para você falar. Então, você consegue vender mesmo você tendo uma audiência pequena. E hoje isso mudou, né? A diferença, o pilar continua o mesmo, mas você consegue fazer isso de uma forma mais justa, veja, de uma forma mais justa, tá? Com um custo menor, exatamente, porque hoje qualquer pessoa com celular virou basicamente uma emissora independente, né? Que ali você consegue justamente conversar com a sua audiência de uma a uma e tem todos os conteúdos de forma organizada, tá? Então, o criador hoje fala diretamente com nichos absurdamente específicos, substituindo a massa pelo hiperfoco. Então, antes, massa falava para todo mundo e não tinha uma comunicação de mão dupla. Por exemplo, a TV falava com a audiência, mas a audiência não respondia, não existia isso. Hoje você fala com a audiência e a audiência já te dá um feedback quase imediato, né? Porque você faz uma live, você já entende o que as pessoas estão gostando, você já consegue colher ali alguns feedbacks, e com isso você já consegue realmente acertar a sua comunicação e entender para onde a sua marca pessoal, até mesmo a sua marca empresa vai. Pode passar, por favor, Fabiano. Tá. O pilar 4, a matemática da escala. Antes, como era? Era medido por Ibope, tá? Repetição de comercial e TV local e regional, tá? Mais de uma escala muito grande, falando para todo mundo. Hoje, como é? CTR e ruas. São só bonitinhos para falar que aquilo ali é clique, que você consegue mensurar, consegue entender, consegue com 10, 20 reais, você consegue entender para onde essas pessoas estão indo, e ali é o retorno sobre o investimento em publicidade, que é o ROAS, tá? Você investe 10 reais, você sabe que está voltando ali 20, 30 reais. Então isso hoje você tem como mensurar. O remarketing, o que é o remarketing? Quem aqui já entrou, um exemplo, em algum site, algum e-commerce, e aquele comercial, depois que você saiu, ficou te perseguindo? No momento. Esse é a famosa que é a perseguição, nada mais é do que a perseguição. Entendeu? Porque aquilo ali fica aparecendo de quanto em quanto tempo. Não, isso daí é a parte do. Não deixa de ser IA, porque é a inteligência do anúncio, você programa o anúncio para que quando a pessoa entre, tem um certo tempo para ficar perseguindo. Normalmente é de 7 a 14 dias. Tá? Normalmente é assim, de 7 a 14 dias. Isso. Porque a ideia é entender, você entrou, você viu um sapato específico, então aquilo vai ficar aparecendo para você para lembrar, você não comprou, mas você chegou próximo e você não comprou. Depois de 7 dias, você é descartado, sai da massa e vai entrar novas pessoas que entraram no site para você
para fazer essa reciclagem de público. Até entrar com, tem outras coisas mais a fundo. Então, muito boa pergunta. Vamos lá, como que funciona? O anúncio ele tem uma estratégia por trás, né? O que seria essa estratégia? Você define, olha, eu quero pessoas que tiveram interação com a minha rede social. E quando eu vou mostrar para isso? Vou mostrar para 7 a 14 dias de pessoas que tiveram interação com a minha rede social. Então, se você comentou, curtiu, seguiu, e é um novo seguidor, você está sendo impactado por esse anúncio que você acabou, por essa postagem que você acabou de curtir. Sim, e é feito justamente por isso. Então, sei, exatamente. O que acontece nisso aí? A gente não sabe até que ponto, né, o celular ele te escuta. Mas só que você deixa pistas digitais. O que seriam essas pistas digitais? Normalmente você tem um interesse natural sobre alguma coisa. E quando você vê, por exemplo, você viu um vídeo no YouTube sobre um determinado assunto. Vamos imaginar que você viu sobre roupas X. Então aquilo dali, o Google entende que você tem esse tipo de coisa que gosta. Então entra naquela questão que eu falei sobre o super nicho. Porque você não é mais a grande massa, você é muito personalizado. Então se você curtiu aquilo ali, é bem provável que vai aparecer aquilo para você em algum momento. Mas a questão é, com o avanço da IA, eu não tenho uma única informação sobre o vídeo que você assistiu. Ele tem informação sobre o vídeo que você assistiu, sobre o local que você mora, sobre as coisas que você curte também dentro de alguns sites, porque 90% dos sites tem parceria. Então, e isso já acontecia, e por isso que eu estou falando, o fundamento das coisas já acontecia. Por exemplo, na TV isso existia, porque a partir do momento, vamos imaginar, nós só não tínhamos tecnologia para isso. Você entra numa loja, aí eu falo, oi, tudo bem, você quer participar do sorteio? Está indo do digital, tá? Você vem pro off. Você quer participar do sorteio? A pessoa fala, quero. Olha, você pode deixar seu nome, telefone e endereço aqui, por favor? E aí, quando tiver o sorteio, eu vou te ligar. Naquele momento, ela tinha os seus dados. É o mesmo fundamento. Isso vai para o mesmo fundamento. Ele é uma proporção menor, mas o mesmo fundamento. E isso pode ser aplicado por qualquer pessoa no digital. A partir do momento que você tem esse nível de conhecimento, você consegue compreender, aí você entende que você no digital, mesmo sendo pequeno, você consegue uma estratégia e escalar isso. Entendeu? Respondi. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é o perfil de cada pessoa, entendeu? Tem algumas pessoas que já são mais autodidatas. E hoje, com a inteligência artificial, você já consegue fazer muita coisa sozinho. O que você tem muita coisa sozinho? Você tem uma ideia. Então, você vai lá no chat de aplicação, por exemplo, e escreve falando, olha, eu tenho uma ideia X, nós vamos perguntar para ele o que você quer. Ali ele vai te dar um planejamento. E esse planejamento você já inicia a sua trajetória. Não, isso é aplicativo, você baixa o aplicativo, ele já começa a te dar algumas ideias. Tá? Então dali você já começa. Tá? Você já começa a criar o seu negócio de uma forma bem simples. Então vamos lá. A geolocalização e o bairro. Ali, né, como a gente estava falando sobre a geolocalização, o digital consegue ser mais preciso, né, diferente da TV local e regional que entra na sua pergunta, né, que você falou, mas como acaba conseguindo descobrindo isso? É justamente quando você cria um anúncio, por exemplo, na verdade com R$7, você consegue alcançar aproximadamente, hoje não é a rede, é Facebook, aproximadamente 1.000 pessoas dentro daquele bairro. Então, para você ver, é muito democrático.
passar, por favor, Fabiano. Beleza. Isso daqui eu já falei também anteriormente, né? É a estima ao comportamento real. Na TV, o sucesso era uma estatística, né? Ali não tinha uma probabilidade de pessoas que estavam vendo, que estavam assistindo, que estava todo aquele conteúdo que era através do. Hoje, nós temos no digital o sucesso, realmente o rastro comportamental em tempo real do indivíduo. E foi mais uma pergunta aqui, né? Que ele perguntou, como pode eu falar perto do celular e ele já começar a conseguir entregar alguma coisa? É porque ele não rastro, entendeu? Você deixa ali, ó, em tempo real, um rastro, entendeu? Você está deixando realmente, curtir uma foto, você está deixando um rastro. Tem um interesse específico, você está deixando um rastro. Você segue uma pessoa, você está deixando um rastro. E por isso está mapeando o que você gosta naturalmente, tá bom? Pode passar, por favor, Fabiano. Tá, e justamente, né, o que é essa mágica? Quem que está fazendo isso? É o algoritmo, tá? Aí eu coloquei aqui uma rede só para vocês entenderem, ó. Se você é esse daqui, você está nesse pilar, você curtiu alguma coisa no Instagram. Aí o que acontece? Aquele ponto verde ali, ele vai capilarizar para coisas que você gosta naturalmente. Entendeu? Então eu gosto de roupa. Mas que tipo de roupa que você gosta? Eu gosto de uma sandália específica. Mas que tipo de sandália que você gosta? Então vai cruzando esses dados até ser o mais assertivo possível. E por que tende a ser cada vez mais eficiente? Porque nós temos poder de processamento. O processamento é o que faz toda essa mágica. Né? Mas ainda assim, está longe de qualquer jeito, mas já está com a inteligência artificial. Tá? Então o algoritmo com inteligência artificial está cada vez mais potente. Pode passar, por favor. Tá, o digital não matou a televisão. Ela miniaturizou a TV e colocou uma emissora na mão de cada pessoa. Então, isso daqui eu acho muito interessante, porque antes a gente tinha uma TV, todo mundo assistindo em determinado momento. Agora nós temos uma TV na mão onde todo mundo. Entendeu? Exatamente, porque aí entra uma coisa que a gente chama de nicho. Né? O que seria? Se você tem um assunto específico, hoje, você falando de uma única coisa, você pode alcançar muitas pessoas. Entendeu? E essa é a diferença. Porque se você não tem mais uma TV aberta, onde tem programas, então você pode, falando sobre um assunto específico, você pode alcançar milhares de pessoas. Porque você vai realmente repelir aquelas pessoas que você não gosta e você vai atrair só as pessoas que você gosta. Entendeu? Que gostam do seu conteúdo especificamente. Então, agora você já entende por que é exatamente assim, é como se fosse um jogo. Você curte uma coisa, o que a rede social vai te entregar? Cada vez mais daquilo que você gosta naturalmente. Tá? Exatamente. Porque a rede social, ela também tem uma questão de negócios. Né? E normalmente quando você cria um negócio, você precisa. Claro que tem parte de controle, tem toda essa parte, mas você precisa conectar a rede social para que eles tenham usuário ativo. Tendo usuário ativo, probabilidade de compra maior, entendeu? Mas o que hoje naturalmente acontece? E é uma questão bastante discutível, que muitas pessoas falam, se você não compra nada, então você é o produto. O que as pessoas estão querendo dizer com isso? Se você não compra nada, você é o produto. Se você está na rede social e você está usando a gente chama de scrollar. Se você está scrollando o feed e não está produzindo conteúdo, nada nesse sentido, então normalmente você é uma pessoa compradora. Entendeu? Então, ali, para a empresa, é bom que você fique cada vez mais tempo. E eu também, pelos dados e pelo que você vai falar alguma coisa. E está tudo bem, tá? É assim mesmo, né? Sempre funciona. Mas é bom você ter esse nível de consciência para que você entenda como funciona esse mecanismo por trás. Né? É uma empresa, né? E não só você, mas como as outras pessoas estão ali justamente para ser
Pode passar, por favor, Fabiano. Tá, aqui é a matriz de tradução de mídia, tá? Estratégia na TV. Aí eu coloquei equivalente digital, o gatilho psicológico e a grande mudança, tá? Eu vou falar um de cada vez. Aqui tem merchandising. Merchandising na TV se transformou hoje equivalente no digital, influências e criadores, tá? O gatilho psicológico para que isso aconteça. Confiança por associação. Você só segue aquele influenciador que você gosta naturalmente, que você tem algum tipo de empatia. Então, o que era merchandising ficou hoje o gatilho psicológico de confiança. Então, para você ver que a ferramenta mudou, o ser humano, os seus gatilhos psicológicos continuam exatamente o mesmo. Então, por isso tende a funcionar. Tá? E qual a grande mudança? Micronichos escaláveis. O que seriam esses micronichos escaláveis? É isso que eu te falei. Um interesse específico por alguma coisa. Então, se você fala só sobre um assunto hoje, você tem a possibilidade de escalar só aquele assunto, porque você tem a probabilidade de alcançar muitas pessoas. Lembrando que você, falando com o celular, é uma emissora. Entendeu? Intervalo comercial, né? Estratégia na TV. Equivalente do digital, o Ads, YouTube, Kills, Meta Ads. Aquilo dali se tornou o anúncio que você vê hoje. Tá? Basicamente, o anúncio que você vê hoje é o que seria o equivalente ao comercial. O gatilho psicológico, interrupção da atenção. Você está ali, você está visualizando, você está vendo o programa e em algum momento ele fala, pessoal, agora eu vou falar sobre o produto XYZ. Ele para e fala sobre aquele produto, tá? Como ele está atingindo uma grande massa na TV, ele acabava vendendo, mas só que hoje está muito segmentado. Então você coloca o interesse da pessoa, você coloca a localização e a probabilidade de você vender por um valor muito menor é muito maior, tá? O gatilho psicológico, a interrupção da atenção, né? Que continua sendo uma coisa interrompeu. A grande mudança, escolha algorítmica do alvo, tá? O que seria essa escolha algorítmica do alvo? Você coloca a segmentação, o interesse, onde a pessoa mora, o que naturalmente ela gosta por esse interesse. Mas, claro, eu gosto, você falou, de vídeos nessa, aquela característica de vídeo. Tem como se comentar, entendeu? Por esse vídeo você gosta de vender alguma coisa. Então você está scrollando o feed, olhando o Instagram, aí aparece um anúncio que você gosta naturalmente. Assim funciona. Entendeu? Então, não é uma forçação, na verdade é uma indução daquilo que você já gosta naturalmente. Por exemplo, eu gosto do tênis XYZ, então vai aparecer aquele tênis para você porque você já gosta, tá? Já é uma coisa natural que você já compraria, então não faz sentido aparecer só para isso especificamente. O próximo ponto da estratégia do TV é o Ibope. O Ibope mudou o equivalente digital, métricas de performance, né, que hoje você consegue verificar clique, você vai verificar o que a gente chama de conversão, que seria a venda, e também o gatilho psicológico, medição de audiência, também, que a gente consegue medir o que a pessoa gosta, quando gosta, que curte, quando curte, você vai estar dessa forma. E a grande mudança, dados exatos em tempo real. Gente, isso é o ouro desse ano, assim, porque você consegue entender o que a pessoa ela gosta. Você consegue segmentar, mas a pessoa curtiu sua rede social. De 30 a 90 dias, você pode criar um anúncio especificamente para esse tipo de pessoa. O próprio sistema faz isso, mas só tem uma configuração. Mas você pode colocar lá. Eu quero mostrar o meu anúncio para as pessoas que curtiram em até 90 dias a minha rede social. Eu teve alguma movimentação na minha rede social. Você consegue fazer. Você consegue fazer. Eu quero pessoas que se interessam por pênis, quero pessoas que se interessam por calça, quero pessoas que se interessam por viagem. Isso você consegue, são os interesses. Isso você consegue fazer. Tá? Não é tudo liberado, mas muitas coisas você consegue fazer. E com isso você cria a sua estratégia para transformar. Repetição de comercial, que é na TV, equivalente no digital. Na TV ficava passando comercial e você gravava aquele comercial, né? Tinha alguns comerciais. Sim, exatamente. E esse era o remarketing, né? Hoje a África de Seguida, a mensagem da África de Seguida.
Lembrança gera conversão, o gatilho psicológico. Então, se você está vendo algo a todo momento, aquilo se torna familiar para você e você acaba comprando. Tá? Não é qualquer coisa, lembrando, são coisas específicas que você gosta naturalmente. E a grande mudança é frequência hiper personalizada. Eu posso te mostrar esse anúncio durante 7 dias, eu posso te mostrar esse anúncio durante 14 dias, eu posso te mostrar esse anúncio durante 30 dias, eu posso te mostrar esse anúncio durante 3 meses. Depende de como está a conversão, de como está a venda e se aquilo faz sentido para o negócio. Tá? Pode passar, por favor, Fabiano. Perguntas, pessoal. Até agora está tudo bem? Tem dúvidas? Mas pode perguntar, pessoal. Aqui é um bate-papo. Opa, pode falar. Mas qual aplicativo você está falando? Por exemplo, o aplicativo do YouTube. Então, pode. Hoje nós temos 3 grandes empresas que você anuncia. Uma é o Meta Ads, tá? O Meta, que é Facebook e Instagram. Então, onde vai aparecer o seu anúncio no aplicativo? Vai aparecer o aplicativo do Facebook e do Instagram. Você pode fazer anúncio para eles. Segunda empresa, TikTok. Aí tem o TikTok Ads, tá? Que são os anúncios que vão aparecer no TikTok. E tem o Google, que vai aparecer na busca do Google, quando você pesquisa, e também vai aparecer no YouTube, porque o Google é dono do YouTube. Entendeu? Sim, busca especificamente é no Google. Tá? Busca especificamente é no Google. Porém, no TikTok também está começando a ter esse tipo de busca. Tá? Porque por palavras-chave. A diferença de anúncio no post, como você falou, é que esse é um anúncio ativo. Você está procurando. Você bota lá, blusa X, entendeu? Você está procurando. Então, essa palavra-chave ela tem valor. Ela vai, claro, todos os anúncios são melhor. Então, assim, é claro que eles colocam isso de uma forma democrática, mas só que quem tem mais verba vai aparecer nos melhores horários. Mas nem sempre vai ser assim. Tá? Porque a gente tem que fazer de uma forma democrática. Entendeu? Aí, como que trabalha isso? É o próprio algoritmo do Google que está sempre trabalhando para melhorar essa aquisição de clientes. Porque todo mundo tem que ganhar. Lembrando, como uma empresa, então se a maioria das pessoas não obtém com os seus próprios negócios anunciando, então não faz sentido anunciar no Google. Então, assim, então, vamos lá. É porque tem todo um contexto por trás, né? O que acontece? Um exemplo, se for para você ganhar visualização no seu YouTube, né? Você faz, por exemplo, vlog, né? Divulgando ali o seu dia a dia e a sua vida. Aproximadamente R$30 você consegue 500 visualizações mundiais. Isso no YouTube. Depende da sua estratégia. Porque, um exemplo, cada empresa que anuncia tem uma estratégia por trás e tem um tipo de veiculação. Vamos falar sobre uma área que é complexa, a área médica. Né? Se você hoje anuncia na área médica, faz mais sentido para o serviço, para a área médica, faz mais sentido você anunciar na pesquisa. Por quê? Normalmente você coloca médico, entende? Então faz mais especialista freguesia. Então, na estratégia faz mais sentido. E quanto custa isso? Né? Você pode começar por dia aproximadamente da gente. Entendeu? Mas aí lembrando, é leilão. É leilão. Então, a estratégia é sempre você
montinho montão. A teoria do montinho montão. O que seria a teoria do montinho montão? Você coloca 10 para ganhar 20. Sim. Eu recomendaria você começar no MetaEds. Isso. Quer saber a diferença de um outro? Tá. MetaEds normalmente é de interrupção. O que seria interrupção? Você está scrollando o feed e aparece um anúncio para você. Ah, mas então vai aparecer um anúncio para qualquer pessoa, interrompendo qualquer pessoa? Eu expliquei anteriormente. Não. Vai ser para a pessoa que tem interesse em ou naturalmente. Porque você coloca lá o interesse. E coloca a localização. Então, em uma questão de não, faz mais sentido você colocar 10 reais para o seu negócio que é pequeno, né? Se for um negócio pequeno, colocar 10 reais, se for um negócio grande, colocar R$1.000 ou R$500, R$300 por dia para você ter um retorno sobre esse investimento. Sim. 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 Sim, mas só que quem define isso é a estratégia anterior. Um exemplo, vamos pensar novamente, não me paga McDonald's. Vamos começar a pensar no McDonald's. O McDonald's, ele chega e coloca lá, ó, vamos investir aqui na TV R$100 mil, e vamos deixar 300 para as mídias, né? Aí durante aquele ano vai ser 300, 400 mil. Então cada campanha tem um objetivo específico. Entendeu? Cada campanha tem um objetivo específico. Por quê? Se vai aparecer para você toda hora, o que o McDonald's está querendo fazer? Ele só está querendo que você lembre. Só está querendo que você lembre. Você não vai. Sim. Isso. Mas aí depende da sua estratégia. Por exemplo, se você acha que o seu público está no YouTube vendo vídeo no YouTube, então faz sentido para você adicionar um saldo no YouTube para poder fazer um teste AB. Por exemplo, coloquei 10, voltou 20, ou não voltou nada, então vou tentar o MetaEds. Entendeu? Dessa forma você consegue, né, verificar. Mais perguntas, pessoal? Pode falar. Então, eu recomendo o Google Ads, porque uma estratégia que é boa, né, principalmente assim, para EPI, é você ter um canal no YouTube que você explique algumas coisas, que é uma forma educativa. Então, a pessoa vai começar a fazer o fundamento, que é aquilo. Lembra? Você acaba se tornando um influenciador porque você fala sobre aquele produto naturalmente, você explica sobre aquele produto naturalmente, então você está fazendo o quê? Você está nichando. Entendeu? Você está nichando para que pessoas que têm interesse nisso comecem a visualizar o seu vídeo de forma orgânica que está no YouTube, e depois você pega esse vídeo que está no YouTube e cria um anúncio só para as pessoas que estão te visualizando, porque a probabilidade de comprar pode ser maior. Entende que você já está começando a construir uma estratégia em vez de só colocar o orçamento? Consegui explicar? Como ficou? Todos eles. Sim, então vamos lá. Porque não existe mais hoje Facebook e Instagram. Existe uma única empresa que é a empresa Meta. Entendeu? Aí o que é? Isso. Por quê? WhatsApp também se cada vez mais não está se tornando muito. Mas o que eles fizeram? Como o Facebook não morrer, ele comprou o Instagram. Aí hoje, por exemplo, você tem os públicos altos, né? Então, nesse público alto, o que naturalmente acontece? Tem pessoas que gostam de usar o Facebook e não o Instagram, naturalmente. Então, onde que vai aparecer o anúncio? No Facebook. Sim. Demais. Então, vamos lá, também mais um fundamento. Lembra que a gente tinha na década de 90, 2000,
aquilo tem demanda reprimida, entendeu? A mesma coisa antes, né, que aconteceu. Porque as pessoas gostariam de ver lives de pessoas vendendo. Um exemplo, alguém lembra aqui de Polishop? Polishop, né? Ainda existe, né? Então, mas existe, né? Pensa comigo. Polishop, quem lembra? Polishop e TikTok Shop. Lembra alguma coisa? São pessoas que estão ali falando, né, sobre o produto ao mesmo tempo que vende. Mesmo fundamento. Porque o gatilho psicológico é o mesmo. O seu não mudou. Entendeu? Aí você começa a compreender e você vê que o que fazia no passado começa a reverberar no futuro. É basicamente vivemos um museu de grande novidade. É basicamente isso. Por quê? Porque as coisas que estão se repetindo. O que você vê hoje no TikTok Ads é basicamente o que a Polishop fazia. Claro, com uma nova roupagem, com uma nova tecnologia, conseguindo realmente prender mais atenção porque está mais segmentado. Mas por isso que está dando muito resultado e tende a crescer cada vez mais. O mercado, assim, que já tinha uma carência no mundo da economia, o ser humano já está continuando com isso e vai continuar acontecendo. Isso, TikTok é um concorrente do Meta. É chinesa. Mas está sofrendo pressão para ser vendida uma parte para a empresa americana. Não, é porque, como eu te falei, é empresa, né? É uma empresa e tem não seria uma guerra, mas seria interesses, né, de um país e de outro país para saber quem que vai ter a hegemonia tecnológica. Então, assim, se o TikTok está crescendo, eles estão conseguindo fazer um bom trabalho, aí entra os Estados Unidos justamente para competir nesse mercado. Aí entra várias outras questões, né, a questão política, a questão de guerra, entre outras coisas. Mas, sim, é uma grande concorrente, está crescendo, vai crescer muito, vai continuar crescendo, não vai parar de crescer. O TikTok não vai parar de crescer. Não, é bem provável que vai incorporar. Sim. É porque é tecnologia, né? Empresa de tecnologia. Então, tipo, mas só que isso também faz parte de estratégia de negócio pelo seguinte: se você fortalece todo o mercado, né, que é o mercado de tecnologia, todo mundo acaba ganhando. A mesma coisa, imagina, você tem um restaurante num ponto, né? Aí, se você tiver uma rua onde tradicionalmente tem restaurante, todo mundo ganha. Entendeu? A mesma lógica é a tecnologia. Belo exemplo. Tem também, falam que Ibiza também foi assim, né? Uma ilha esquecida não valia nada, aí começaram a ver bares no mesmo dia específicos, chamam turistas e hoje Ibiza é o que é, né? Então, tem o exemplo do shopping também, que é basicamente a mesma coisa. Então, assim, todo mundo ganha a partir do momento que começa a crescer o mercado. E o TikTok está fazendo essa incorporação justamente porque o mercado de tecnologia vai crescer e a rede social também vai crescer. E com isso, né, acaba botando para funcionar, porque sempre já funcionou. Mas vai muito crescer. Pode falar. Sim. Primeiro, assim, eu vou falar mais à frente, tem como você descobrir a sua concorrência, né? Isso daí nada mais é do que também o fundamento do marketing, também vem do seu formação, basicamente, que é você entender todos os seus concorrentes e verificar o que eles estão fazendo para você poder melhorar. Então, o marketing hoje, minha marca está começando, o que eu posso fazer para criar uma estratégia com os seus concorrentes? Entendeu? Porque basicamente você vai entender o que ele está fazendo e o que você pode melhorar.
Na verdade que tem essa frase, mas na verdade a ideia não é você copiar o seu concorrente. A sua marca é única, você tem características únicas e com isso você vai observar o que o seu cliente está fazendo e com as suas características você vai fazer melhor. Entendeu? A ideia é essa. Totalmente. É por isso que eu trouxe a palestra sobre o fundamento das coisas, porque tudo está se repetindo, pessoal. Tudo realmente está se repetindo. Eu tentei trazer realmente o que eu de verdade o que eu percebo, de verdade mesmo. Não é firula isso daqui que eu estou apresentando para vocês, é o que eu vejo dentro das empresas, tá? Então, assim, se eu conseguir de alguma forma clarear para vocês que isso que está acontecendo hoje, o fundamento é a mesma coisa que aconteceu na TV, eu acredito que hoje, saindo daqui, vocês já conseguem aplicar. Tá? Beleza, pessoal, vamos lá. Por que o nome é rede social? Ela serve para você se relacionar com as pessoas, para socializar com as pessoas. E a gente esquece disso. E por que isso é tão importante você entender esse fundamento? Justamente porque quando você está vendendo com alguém, você está se relacionando com aquela pessoa. E se aquela pessoa ela curte a sua rede social, o que naturalmente você vai fazer? Quando você
criar um post, você vai lembrar daquela pessoa que você se relacionou. Ah, mas isso tem uma proporção muito maior. Sim, com o anúncio você potencializa. Mas só que você vai ter que se relacionar com aquela pessoa que te seguiu. Então, assim, o fundamento continua sendo a mesma coisa, porque você vai criar um sorteio, né? Ou você vai dar alguma coisa para aquela pessoa, ou você vai fazer uma live durante uma vez por semana para poder falar sobre algum tema, para você poder se relacionar com aquelas pessoas. Entende? Isso é um ponto de reflexão. Para você conseguir entender que... Sim? Aí, aparece toda hora, né? Sim. Sim, Deus, tá vendo? Aí, olha que interessante, você lembra do Silvio Santos botando tic-tic? Mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, está fazendo o quê? Reforço de marca. Um gatilho psicológico falando, no princípio, e ele botou na TV aberta, colocando toda hora, aparecendo Jequiti, ficou no inconsciente. O mesmo gatilho psicológico. A ferramenta mudou, o ser humano continuou igual. Agora você falando sobre essa questão de se atualizar, né? Um exemplo, se hoje eu vir e falo para vocês, olha, vocês têm pessoas no seu WhatsApp. Você se relaciona com essas pessoas, você tem uma lista de contatos. Você já pediu para essas pessoas seguirem vocês na rede social? Você já pensou em fazer uma live falando sobre algum tema? Você já pensou em fazer um evento, de repente, presencial para falar sobre alguma coisa? Relacionamento. Basicamente, relacionamento. Você começa pequeno, depois você vai... eu me tenho um certo capital. Aí eu para essas pessoas que curtiram a sua rede social. Você começa a fazer um anúncio para pessoas semelhantes. E não é caro, é R$10 por dia. Aproximadamente R$350, R$400 por mês. Entendeu? Aproximadamente. Mas isso você não vai colocar assim, eu não estou ganhando nada, então eu não vou fazer. Não, você começa fazendo no seu WhatsApp de forma orgânica. Status do WhatsApp, que as pessoas costumam ver. Você coloca na foto da sua família. Coloca uma foto sobre o seu trabalho. Entendeu? Aí você começa a se relacionar. Aí, daqui a um ano, você já está estruturando toda essa estratégia, já está fazendo isso de forma consistente. Vamos começar a colocar um anúncio na rede social. E assim você começa a construir, é pequeno. É porque o que tende a acontecer? A gente sempre olha para grandes marcas, né? E essas grandes marcas já fizeram esse trabalho pequenininho. A gente imagina, de repente, tem que ter uma constância, tem que ter estratégia, tem que ter um trabalho, mas só que é simples, entendeu? É bem simples. Para você começar é bem simples. É só você basicamente se relacionar com as pessoas e dali você... Não, gente, é de verdade. Qualquer pessoa aqui, de verdade, qualquer pessoa consegue aprender. Não tem questão de idade, não tem questão de tecnologia, porque o fundamento das coisas não muda. Então, assim, se você é um exemplo, se você é uma boa pessoa que consegue se relacionar com muitas pessoas, a probabilidade de você ter pessoas na sua rede social é muito grande, porque você é um comunicador natural. Entende? Isso é um fundamento. É um fundamento. Se você é um comunicador natural, você vai conseguir levar as pessoas para a sua rede social. Você vai conseguir levar as pessoas para uma live. Você vai ter coisas interessantes para poder falar e agregar na vida das pessoas.
e, consequentemente, a sua marca vai crescer, né? Vamos usar um exemplo aqui, Silvio Santos, que começou com camelô, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas também, hoje, a gente vê influenciadores que começaram pequeno, né? Falando, de repente, de arrumação de casa, sabe? Uma coisa bem simples, e foram crescendo, foram ganhando inscritos, porque as pessoas gostaram. Vocês podem... Todo mundo aqui tem a possibilidade de ter um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube. Hoje, todo mundo aqui tem a mesma possibilidade que o Silvio Santos um dia teve, de ter uma emissora na palma da mão. E por que provavelmente você não fala sobre algum assunto? Por que você não documenta alguma parte de alguma coisa que você tem paixão de falar? Entendeu? É essa a provocação que eu estou trazendo aqui para vocês. Pode falar. Sim, isso que você falou sobre o Flávio Augusto, essa história eu conheço, sobre a questão da indicação, que ele basicamente demorou, né, para conseguir um único cliente, e desse único cliente ele começou a fazer uma recomendação ativa, né, que é ele pedir realmente telefones de pessoas para poder ligar, falando que era a indicação daquela pessoa. E qual era o pré-requisito? Tinha que falar para a pessoa que foi indicada que ele iria ligar falando que aquela pessoa indicou outra pessoa, para ter familiaridade, porque senão não iria funcionar. E assim ele pegou basicamente uma única pessoa, transformou em duas, transformou em três, transformou em quatro. É muito simples, né? Hoje tem a internet que potencializa isso, mas só... né? Porque, tipo assim, acaba funcionando porque nada mais é do que um bom programa de indicação. Nada mais que isso. Aí o produto, a forma que é feito é um pouco diferente, mas é a mesmíssima coisa. É indicação, indicação, indicação bem feita, indicação bem feita. Entendeu? Hoje, tipo, nós temos grandes empresas que fazem, né, indicação muito bem. Então, assim, continua sendo o mesmo fundamento. A WhatsApp é uma empresa